antes de a gente entrar especificamente nessa ideia, né? Como é que você sai de um investidor, você continua um investidor, mas do conhecimento e pega esse conhecimento e monetiza. Você começou a investir em 2016, né? Então a gente tinha um período ali que não era tão acessível o conhecimento, o conteúdo. Mas o que te fez começar a investir? Por que eu vou começar? Né? Sempre tem aquele primeiro, o day one ali. Como é que foi isso pra você? Pra mim foi assim, eu não investia na bolsa até então, mas eu sempre poupei. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos, então hoje tenho 28, então metade da minha vida foi trabalhando. Então quem às vezes vê agora, enfim, viajando, fazendo as coisas e tal, fala, nossa, filhinho de papai e tal. Cara, trabalha 14 anos. São 14 anos trabalhando, então não foi tão simples assim. E aí, cara, comecei trabalhando como repositor e tal, trabalhava de domingo a domingo, carregando, né, o porte físico pra gente carregar caixas, né, na época, para repor ali de cerveja e tal. Depois fui trabalhar com TI, então dos meus 16 aos 22 para 23 anos eu trabalhei ali com TI. Quando eu saí, me dediquei inteiramente ao mercado financeiro. Mas o estopim para começar no mercado foi quando eu trabalhando com TI, um gerente de estatística, cara, brotherzão, tá morando no Canadá, inclusive. Ele me ligou e falou, cara, tô com um problema aqui no Wi-Fi. E eu cuidava de tecnologia, de infraestrutura e afins, e eu fui lá ajudar ele. E quando eu cheguei, ele era por ser gerente, ele tinha um notebook e tinha uma tela adicional. E na tela adicional tava um home broker aberto, que na época eu nem sabia o que era. Parecia, sei lá, um painel de avião. Parada piscando, verde, vermelho e tal, um monte de ticker lá, diferente, Petro, Vale. Falei, cara, que é isso? E aí ele foi uma pessoa que eu modelei no sentido de ser uma pessoa que tinha resultado. No sentido de que ele tinha ali os seus 30 e poucos anos, ele dirigia um carro legal, na época, um Peugeot 408, se não me engano. Enfim, Peugeot, mas enfim, era legal, né? Interessante. Cara, ele fazia viagens pelo menos umas 2 vezes por ano pra fora. Então eu sempre tive esse desejo de viajar. Tanto que, cara, uma das primeiras vezes que eu voei de avião foi ali em 2016. Então levei muito tempo. Via muitos amigos meus, cara. Na adolescência, eu estudei na Fundação Bradesco. Então, tipo, galera do banco e tal, ia pra Disney e afins. E, cara, nunca tinha acontecido aquilo comigo. Cara, tudo bem. Nunca julguei meus pais por conta disso. Sabia que era momento que, poxa, se eu estudasse, trabalhasse, eu poderia estar viajando pra fora. E, cara, esse ano, por exemplo, já foram 4 viagens internacionais e contando. Espero que tenha ainda muito mais. E aí, cara, eu via que ele tinha uma vida interessante, no sentido de que ele conseguia usufruir da vida, ter um carro legal, conseguia viajar. E quando ele me mostrou ali o home broker, né, eu perguntei pra ele e tal, ele falou, cara, aqui é onde eu invisto em empresas e afins, e no próprio home broker na época dava pra ver o saldo, ele tinha $500 000 investido. E pra mim foi um choque, porque eu sempre via as pessoas que trabalhavam comigo que, cara, o que sobrava pra eles muitas vezes era o que vinha de PLR ou 13º, que era quando eles viajavam fazer alguma coisa. Todo o salário já era comprometido com os custos dele. E, cara, é pra 90% dos brasileiros, 95%. É isso aí, né? Meio que isso. Eu nunca tinha tido uma experiência de ter alguém próximo a mim que tinha grana. E aquilo mudou a minha vida no sentido de, cara, vou parar de consumir. E vou poupar, né? E vou poupar o máximo possível para que eu possa investir, para que eu possa ter resultado. Tanto que, cara, para chegar ali nos primeiros $100 mil poupados, levou quase 2, 3 anos. Mas, cara, eu fazia muita coisa. Que a gente precisava de ajuda com TI e tal. Eu ia de fim de semana ajudar as pessoas. Eu poupava 13º, PLR. Toda a PLR que tinha, eu investia ela inteira. Sempre que dava pra fazer hora extra, eu levantava a mão pra fazer hora extra e tal. Então, eu fui investindo. E ali ele mostrou pra mim a bolsa. E quando ele mostrou em 2016, cara, a bolsa tava no chão. Rolando impeachment e tal, e bolsa no chão. Eu falei, cara, vou começar. Tinha a minha grana ali na renda fixa, que na época tava rendendo muito bem, mais de 1% ao mês. E eu falei, cara, vou migrar. Eu sempre fui o cara de ir aos poucos. Então, fui migrando aos poucos e, cara, quando você vê um mercado tão amassado, você não precisa ser gênio. O que você comprar vai subir, né? Tende a dar bom. E foi o que aconteceu. E aí eu comecei a acelerar, porque comecei a ter resultado. Eu falei, cara, vamos migrar mais, né? Não à toa, quando você entra em alguma coisa, sei lá, de aposta e tal, a galera te dá ali um cashback de R$50, não é? Porque você coloca um pouquinho, tem cashback. Você fala, pô, legal, vamos colocar mais. E eu fui assim, coloquei mais na renda variável. Quando eu tava 100% disposto à renda variável, veio o Joesley Day. Daquele possível impacto lá de Temer com Batista e afins. E, cara, teve circuit breaker na bolsa. A bolsa caiu ali de seus 10%. Algumas empresas mais e outras empresas subiram. Inclusive fundos imobiliários, que eram bem menos. Mas, cara, foi um misto de coisas ali que eu aprendi muito. Afetou muito meu psicológico. E, cara, eu não conseguia... Porque aquilo aconteceu quando o pregão tinha fechado. Então a gente sabia que havia uma trolha no dia seguinte, você só não sabia o tamanho dela. E você não tinha o que fazer. Você tinha que esperar. Porque o mercado funciona das 10 às 5. Não tem o que fazer. E, cara, pra jantar foi difícil. Acordei cedão no outro dia, cheguei 7 horas da manhã no trabalho pra acompanhar, pra ver o que poderia desdobrar e tal. E ali eu aprendi muita coisa, tanto que eu vendi as minhas posições naquele dia. Muita gente fala, caramba, mão de alface e tal. Eu falo, cara, às vezes quando você não tem conhecimento, é melhor você estancar a dor. Porque a gente tinha que acabar, né? Olhando em retrospecto é fácil. Mas, cara, o que o Brasil passou até 16, foi lá pro chão. E aí, cara, o presidente em exercício envolvido com a parada, possivelmente, né, envolvido com a parada dessa, o quanto que isso pode impactar ainda mais o Brasil? Sabendo que ele já tava fragilizado, tava se recuperando. E, cara, vou vender e vamos ver o que vai ser. E, cara, voltou rápido o mercado e afins, mas ali eu aprendi que eu tinha que diversificar e não só em renda variável. Aí eu fui olhar para outros mercados, né, não só ações. Fui olhar para renda fixa, fui olhar para fundos imobiliários,
tenho uma concepção de sempre ter no mínimo 20% da minha grana em caixa, então eu fui moldando ali a minha estratégia de investimentos. Veio 18 com caminhoneiros, né? Por isso que eu falo que ano sim, ano também tem uma coisinha aqui no Brasil. Veio caminhoneiros, bolsa caiu pra caramba, só que ali eu já tinha uma estratégia, já tinha uma diversificação, já tinha um caixa, e eu fui lá e consegui aportar. Só que aí teve esse processo de migração, né? Então eu comecei ali em 16 e aí fui passando por esse processo. Em 18, cara, eu consegui fazer isso. Consegui passar por uma crise e aproveitar dela, coisa que eu não tinha feito em 17. E aí, como tinha dado certo ali, em caminhoneiros, que foi maio, junho, eu tinha um carro, na época eu tinha um Lancer, sempre curti carro. Um Lancer, um carro legal pra época e tal, já era quitado, eu nunca gostei de dívida, nada assim. Mas eu falei, cara, gosto muito de investimentos. Tenho minha graninha aqui que eu tô aumentando ela todos os meses ali, com o que sobra do meu salário, e potencializo com 13º, com PLR e com outros serviços que eu faço. Se eu pegar essa grana do carro, vai melhorar ainda a quantidade que eu tenho aqui, eu vou deixar de ter despesas com o carro. E, cara, eu moro com os meus pais, tinha meu custo de vida ali mais baixo. Falei, cara, vou vender esse carro, vou colocar a grana na bolsa, porque eu vou potencializar o meu resultado. Porque se tá dando certo, com mais dinheiro lá dentro, claro, eu posso chegar mais rápido nos meus objetivos. E eu fiz isso em setembro de 2018. Em outubro, teve eleição e Bolsonaro foi eleito. E, cara, de outubro de 18 até o 2019 inteiro, né? Foi excelente. Bolsa só subiu. Só subiu. E ali, quando virou o ano para 19, a rentabilidade média da minha carteira tava pagando os meus custos e sobrava um pouco. Falei, cara, tô morando com meus pais, tenho custo pequeno. Gosto muito de economia como um todo e investimentos. Juros tá caindo bastante no Brasil. Muita demanda de pessoas que não entendem nada sobre investimentos. Gosto muito disso, gosto muito de falar. Começou muita gente, cara, me mandar direct no Instagram, porque eu comecei a falar ali em 2018 no Instagram, mas eu não aparecia. Eu só compartilhava story e tal, texto. E aí eu falei, cara, eu posso começar a aparecer. Aí eu comecei a aparecer. E muita gente falando pra mim, cara, você tem cursos, tem curso, tem curso, tem curso, tem curso. Falei, cara, tem demanda. E aí eu fui lá e falei, cara, vou sair aqui de TI. Se tudo der errado, TI é uma parada que você se recoloca muito rápido, fácil. Tinha ali meus 23 anos, cara, tranquilo de se recolocar. Mas se der bom, eu posso mudar minha vida. Porque eu via que na parte de TI tinha alguns problemas. Porque eu era muito suporte daquilo que eu fazia. E eu via que a galera ganhava grana com TI, era comercial. Suporte, você é pago pra fazer tudo 100%. Se der errado, você se lasca, vira a noite. O comercial troca o cara do suporte, põe a culpa em você e acabou. É uma commodity e acabou. Você sabe